No vídeo anterior de Dolph, vimos Kibo vencer Sonou Miyazawa numa luta extremamente equilibrada, mas no final, a presença de alguém forte tomou totalmente a cena. Esse ser pousou no Japão depois de 20 anos, e o vídeo de hoje começa com esse alguém indo até o local onde era o antigo templo do Yugen Shinkage. Lá ele encontrava o local destruído. Obviamente, ele não sabia que o responsável era o único chute de Kiryu Miyazawa, ou melhor, não era para ele saber. Esse ser lamentava. Retornando ao Japão depois de 20 anos. Isso é tudo o que restou? Será que o estilo Yugen Shinkage se foi? A linhagem de Kusakabe extinta? E a nossa promessa? A cena cortava para a cidade, onde Kintoki questionava. Quer dizer que você nem se lembra de ter nocauteado o Sonou? Que vergonha, Kishi. Mas enfim, tudo bem. Vou parar de reclamar. Kishi, você é mesmo o verdadeiro líder do Nada Shinkage. É meio estranho o fato de vocês não serem parentes de sangue. De alguma forma, finalmente, reuniram-se novamente os três irmãos da família Miyazawa, que haviam sido separados por tanto ódio. Dentro do quarto do hospital nos era mostrado Seiko, Kiryu e Sonou. Kintoki, o pai dos três, começava a chorar ao ver seus filhos ali presentes. Sem separação, sem intrigas, e ele dizia: eu nunca acreditei que esse dia chegaria, e agora estou feliz, tão feliz que mal consigo segurar meu xixi. Eu brincava: ô velhote, lágrimas são aceitáveis, mas guarda o resto. Toki dizia: eu já consegui desabafar, agora tá tudo bem. Mas que tal? Não deveríamos jantar todos juntos? Um banquete enorme, como símbolo da nossa reunião familiar. Kiryu dizia: ei velho, você sabe que eu detesto quando assuntos familiares vêm à tona de uma forma desagradável. Eu prefiro ficar na minha, como antes. Sorou pontuava: o mesmo vale para mim. Kibo sorria e pontuava: tudo bem, sei que ninguém pode prender alguém com você. No entanto, espero que possamos nos reunir rapidamente, caso a situação se complique. Otton, o pai de criação de Kibo, dizia: estarei sempre ao seu lado para apoiá-lo, chefe. Toki pontuava: de qualquer forma, os três irmãos Miyazawa trabalharão juntos pacificamente a partir de agora para apoiar o jovem mestre. Kiryu dizia: bem, tenho muitos assuntos urgentes para tratar agora, então vou indo. Kibo questionava: caramba, já tá indo embora, Kiryu? Você ainda não é um paciente deste hospital, assim como eu? Kiryu respondia: não há nada que eu odeie mais do que o tédio. Kibo dizia: eita pega, suas costelas foram destruídas, seus órgãos mutilados. Você tá gravemente ferido e simplesmente sai andando como se nada tivesse acontecido? Você é realmente um monstro, hein, Kiryu? Kiryu erguia sua mão e dizia, cumprimentando: até mais, chefe. E aqui, galera, só quero falar um adendo. Vocês perceberam que Kiryu, Sonou e Otton respeitam a força? Isso fica claro aqui. O Kibo, vencendo o Sonou, se firma como líder do Nada Shinkage. Alguém que os três irmãos podem respeitar e também seguir as ordens. Dito isso, vamos continuar. A cena cortava para a cidade. Kiryu partia a pé. Enquanto se misturava com a população, de repente ele escutava alguém chamando seu nome. Kiryu olhava à volta, não conseguia localizar e continuava escutando. Kiryu Miyazawa, o mais vil dos Nada Shinkage. A ferida infligida por aquele discípulo incompetente do Kenshi Kaneshiro já cicatrizou? O que você viu contra o conhecido Phantom Joy não era o verdadeiro poder do estilo Yugen Shinkage. Vem até mim! Kiryu nessa hora localizava alguém descendo a estação e prontamente ele dizia: rato pretensioso. Numa velocidade além da visão humana, Kiryu passava pelos civis que sequer o viam. O homem que chamava entrava num trem que fechava a porta. Em seguida, o transporte partia. Mas na mesma hora, galera, Kiryu chegava na direção do trem. Ele saltava e chutava a janela. Os civis se assustavam e Kiryu pousava questionando: quer tirar sarro de mim, ô seu punk? Você não achou que ia conseguir fugir de mim com essa velocidade patética, né? O homem misterioso respondia: eu não estava pensando em fugir. Eu te convidei para vir aqui, para que eu possa te destruir. A cena cortava para o quarto do hospital onde estava Kibo, e ele questionava: como é? Os Reis Celestiais da Morte? Eles eram algum tipo de discípulos do mesmo grupo do Phantom Joy? Sonou respondia: sim, parece que eles têm algum tipo de rancor contra nós. Nessa hora, galera, nos era mostrado uma ramificação do estilo Yugen Shinkage. Na criação do clã, o patriarca, criador, Joichiro Kusakabe,
Abaixo, Kakugo Kusakabe, o pai de Kibo e alguém que herdou o sobrenome de Joichiro. Abaixo de Kakugo estavam os 4 reis celestiais, Shunsou Yokoyama, Taikan Kimura, Uzan Shimomura e Kansan Hishida. E ao lado, um mero praticante do Yugen Shinkage, Kenshi Kaneshiro, ou como é conhecido, Phantom Joy. Ou seja, perto daqueles monstros ali, Phantom Joy era apenas mais um discípulo. Em seguida, Solou continuava contando. Pelas informações que consegui reunir, parece que Kakugo tinha alguns discípulos. E é seguro dizer que eles querem vingar seu mestre. Pelo que ouvi, alguns de seus discípulos possuem uma força extraordinária. Ótimo exemplo é o homem chamado Yokoyama, apelidado de Vendaval da Morte. A cena cortava para o trem. Lá dentro, os passageiros surgiam do vagão onde o combate aconteceria. O Vendaval da Morte, Shinsou Yokoyama, dizia: o plano era te levar para um lugar confinado como este. Tudo correu conforme o planejado. Kiryu pontuava: então presumo que sua morte também estava incluída no plano. Yokoyama respondia: não, sua morte, no entanto, está planejada. Será mostrado alguns poucos civis próximos da porta do vagão. Em seguida, Kiryu disparava dizendo: e você acha que vai conseguir me matar? Kiryu golpeava com sua direita e Yokoyama desviava do primeiro, em seguida dos demais socos. Depois se preparava e começava a golpear. Kiryu bloqueava os ataques lançados e de repente ambos passavam batendo. Kiryu via aquilo e questionava: ele o atravessou? Ambos se afastavam e Yokoyama questionava: depois de experimentá-lo apenas uma vez nas mãos do Kenshi, você conseguiu entender o conceito por trás do punho fantasma. Sua habilidade em copiar movimentos é realmente alta, não? Kiryu respondia: só quando se compara a você. Yokoyama dizia: eu admito, não imaginava que você fosse tão perspicaz, mas essa técnica não é o único movimento do Yugen Shinkage. Sabe, talvez existam alguns movimentos que nem Kakugo conhecia. Kiryu avançava atacando e Yokoyama dizia desviando: ei, você acha mesmo que deveria repetir o mesmo movimento 2 vezes? Shinsou Yokoyama acelerava e acertava um chute no corpo de Kiryu, mais especificamente nas costelas, que haviam sido fraturadas e expostas, e os órgãos também haviam sido danificados recentemente. Kiryu recuava sentindo muita dor, e o Rei Celestial da Morte dizia: tenho certeza que você sentiu isso, não é? Meu apelido é Vendaval da Morte. Vou esperar mais um pouco antes de te matar. Kiryu arregalava os olhos e Yokoyama simplesmente saltava da janela do trem na direção de outro trem que passava. Kiryu via aquilo, olhava pela janela, via o mesmo se despedindo de forma provocativa e pensava: para conseguir ler a velocidade do trem enquanto lutávamos e se mover de acordo com a potência do seu chute, fica claro que esse cara era um monstro. Kiryu massageava a região acertada e se sentava ofegante. Em seguida dizia: se alguém perguntar, vocês vão dizer que nunca viram uma pessoa aqui dentro. Entenderam, seus idiotas? Os civis desviavam o olhar assustados e a cena cortava para o trem parando. Lá, alguns civis entravam e se deparavam com um homem inconsciente ou desmaiado num banco. Esse era Kiryu. A cena cortava para o demônio do Nada Shinkage acordando do desmaio. Ele via Kibo à sua frente e que dizia: Kiryu, demorou um pouco para você acordar. Consegue se lembrar de como chegou aqui? Ao perceber que estava num hospital, Kiryu arregalava seus olhos. Ele iria se levantar, mas sentia um tranco no seu corpo. Será mostrado, ele estava amarrado na cama e Otton dizia: esta é a segunda vez em pouco tempo que você se encontra em um hospital. Kiryu pontuava: para garantir que você não fuja desta vez, a equipe médica te amarrou. Talvez devêssemos ter te contado sobre os reis celestiais e que eles estavam atrás de nós. Você poderia ter morrido de verdade dessa vez, Kiryu. Kiryu comentava: reis celestiais, hein? Então aquele cara fazia parte desse tal grupo dos reis. Ele simplesmente teve sorte de me encontrar naquele estado deplorável. Da próxima vez, estarei recuperado. Eu o deixarei em frangalhos. A cena cortava para o prédio da prefeitura municipal agora. Lá uma senhora dizia: vai demorar uma semana para você consertar isso para mim? Ai. O outro técnico conseguiu consertar em 5 minutos da última vez, rapaz. Um homem enorme dizia: eu sinto muito, senhora. Só que nessa hora, galera, o homem enorme percebia alguém na sala de espera. Era Shinsou Yokoyama, e o homem enorme questionava: que traz o Vendaval da Morte até aqui? Yokoyama respondia: faz tempo que não te vejo, Rino. Os dois saíam para dar uma volta, iam para as portas do fundo da prefeitura, e Yokoyama dizia:
Ainda não me acostumei com o fato de que o homem conhecido como Rino, o rinoceronte, trabalha aqui. Rino respondia: é um bom lugar para aprender habilidades sociais. E o dinheiro que consigo ganhar por fora, além das pessoas que frequentam o local, tornam tudo bem divertido. Mas então, o que te traz até aqui, Vendaval? Yokoyama respondia: bem, meu trabalho no Brasil terminou. Não questionava. E como foi? Yokoyama respondia: bem, digamos que os brasileiros costumam andar em grupos, então às vezes eu encontrava 2 ou 3 ao mesmo tempo. E não questionava: você causou algum grande problema naquele país? Bem, se eu fosse ir ao Brasil, eu também pudesse me divertir. Sou Yokoyama sugeria: sim, tem vários japoneses lá com quem você poderia sair. Caso queira, é só me avisar. Só que de repente, galera, Yokoyama travava e começava a falar estranho. Sangue começava a escorrer de seu nariz. Hino fechava a cara e questionava: Vendaval da Morte, com quem diabos você lutou? Era mostrado muito sangue escorrendo do nariz de Yokoyama. Ele começava a fraquejar, se lembrava de Kiryu e respondia: tive um pequeno confronto com o Kiryu do Nadashinkage. Hino absorvia aquelas palavras e dizia: Kiryu, parece que foi um pouco violento esse encontro. Yokoyama pontuava enquanto sangrava muito. Foi um choque para mim ver o dojo destruído. Com certeza de que ele também esteve lá. O fato do dojo de Kusakabe ter sido derrotado significa que não podemos mais ignorar isso. Já deve estar sabendo de Kenshi. Hino alertava: nossos inimigos são fortes. Yokoyama dizia: sim, mas eu subestimei o diabo do Nadashinkage um pouco. Terei minha vingança. Daqui 3 dias será o 20º aniversário, desde que todos nós estávamos no antigo dojo do Yugen Shinkage, a data da promessa. Entrávamos num flashback de 20 anos atrás, de Kakugo Kusakabe dizia no dojo: há uma voz no meu coração que está ficando cada vez mais alta. Aos poucos está chegando a hora de eu sair e ver o mundo. Mas essa decisão traz consequências para todos neste dojo. Então quero ter certeza de que vocês ficarão bem. Já que não estou mais sozinho aqui, quero ter certeza de que vocês continuarão se fortalecendo enquanto eu estiver fora. Toninha, Dragão, Rinoceronte, Vendaval, partam daqui. Encontre o seu caminho pelo mundo e nos reencontraremos aqui daqui 20 anos. Os 4 reis celestiais da morte do Genshinkage acatavam a ordem. Voltávamos para o presente, onde Hino dizia: a hora do nosso encontro está quase chegando. Já faz muito tempo. Parece que estive morto por muito tempo e agora fui trazido de volta à vida. Hino posicionava seu corpo enorme diante de uma parede. Simplesmente, galera, dava uma cabeçada. Um estrondo ecoava pelo prédio da prefeitura. E a senhora que havia sido atendida pelo mesmo saía dizendo: aquele novato não presta pra nada. Só que nessa hora, galera, ela via uma rachadura enorme aparecendo na frente do prédio. Graças ao ataque que aconteceu aos fungos. Retornávamos para o responsável, Hino, e ele finalizava: vamos mostrar a eles a nossa força. Dessa forma, galera, com 2 dos 4 reis celestiais da morte sendo apresentados pra gente, o vídeo chega ao fim. E vocês curtiram, vocês já sabem, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos. Caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. As redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.